Olá, Brasil! Eu quero desejar uma excelente tarde para você. Paz e graça vos sejam multiplicadas. Eu vou aguardar um pouco, aguardar alguns amigos chegarem. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de elevo espiritual, uma palavra de edificação, uma palavra forte ao seu coração. Então, convido os amigos, compartilha essa live, porque vai ser forte, marcante. A palavra, ela nunca volta vazia. Ela nunca volta. Ela sempre tem um resultado positivo. Um resultado positivo. Jesus é bom e o diabo não presta. Hoje nós iremos tratar sobre o seguinte tema: o casamento das virtudes. O casamento das virtudes. Isso mesmo. Você sabia que a própria Bíblia, ela revela para nós esse casamento? As virtudes têm que se casar. E se as virtudes se casam, pode ter certeza, o resultado é positivo, o resultado é vitória, é em todas as áreas das nossas vidas. Então você que está do outro lado, me assistindo agora, me vendo, e também você que vai assistir essa live, esse vídeo, depois, seja de manhã, de tarde, de noite, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor repose sobre a sua vida. Você pode acompanhar comigo o registro bíblico que está localizado na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, tá? Está chegando algumas pessoas. Vocês vão falando comigo aí se o áudio, o som tá bom, tá perfeito. Vocês estão me escutando, me ouvindo perfeitamente, tá? Pessoas do Pará, pessoas da Bahia, pessoas de vários lugares. Os amigos, os colegas, de longe e de perto. Primeiro capítulo da segunda carta do apóstolo Pedro, versículos 5, 6 e 7. É onde está o registro da passagem que nós iremos falar um pouco nessa tarde. O casamento das virtudes. Eu vou ler aqui para vocês o capítulo 1, versículo 5, versículo 6 e 7. Segunda carta, segunda epístola do apóstolo Pedro.
Diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. É uma passagem muito forte, muito forte, muito forte. O primeiro casamento aqui que o apóstolo Pedro relata, registra, é o casamento da fé com a virtude. O casamento da fé com a virtude. Que tem que se casar os dois. A fé e a virtude. Aí talvez você me pergunte, e o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: a fé é o firme fundamento. Dependendo da versão, está escrito assim: a fé é a certeza. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se espera. Então a fé é a certeza, a convicção. A convicção. A fé ela tem um poder muito grande, um poder extraordinário. Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé. É necessário que acredite, que creia que Deus existe. É necessário. Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus disse: se tiver de fé do tamanho, é o que muitas pessoas dizem, né? Do tamanho, mas não é do tamanho, na verdade. Como um grão de mostarda, se tiver de fé, como um grão de mostarda, vocês podem falar para esse monte aqui: passa-te daqui a acolá, e assim acontecerá. Jesus não estava dizendo fé do tamanho de um grão. Ele estava dizendo como. Quer dizer, semelhante. Quer dizer, Jesus estava aplicando essa mensagem, falando para os discípulos que a fé deles tinha que crescer como um grão de mostarda. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O grão de mostarda, há quem diga que é do tamanho ou menor do que um caroço de arroz. E na verdade o grão de mostarda, o tamanho dele é cerca de 3 milímetros. 3 milímetros. E ele chega a crescer até mais de 3 metros. Até mais de 3 metros. Então Jesus estava falando a respeito do crescimento da nossa fé.
Jesus estava dizendo que a nossa fé, ela tem que crescer, ela tem que desenvolver. A nossa fé, ela tem que ser uma fé ativa e sobretudo uma fé inteligente. Ela tem que ser ativa e uma fé inteligente. Quando há esse casamento da fé com a virtude. E o que é a virtude? Virtude é valor moral. Virtude é força. Virtude também pode ser traduzido, dependendo da passagem bíblica, de poder. Poder. Você lembra a passagem de Atos, capítulo 1, versículo 8? Jesus disse assim: recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem versão que diz assim: recebereis virtude, a virtude do Espírito de Deus. A virtude do Espírito de Deus. Por quê? Porque no grego, um dos termos que faz alusão à virtude é dunamis, ou dínamos. Dunamis ou dínamos é um dos termos que faz alusão à virtude. Que vai chegar, dínamos, vai chegar na palavra dinamite. Dínamos vai chegar na palavra dinamite. Ou seja, se tratando da virtude do Espírito de Deus, vale a pena salientar que essa virtude sobre as nossas vidas é uma explosão. É uma explosão. Explosão de quê? De milagres, de curas, de maravilhas, tá? E quando acontece essa explosão de milagres, de poder, de manifestação do Espírito de Deus sobre a minha, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, com certeza, piamente, sem sombra de dúvida, o adversário não vai resistir. O adversário não vai suportar. O adversário vai ser neutralizado, aniquilado pelo dunamis, pelo dínamos, a dinamite do Espírito Santo dentro de nós. É uma explosão. E é necessário casar fé com poder. Quando você casa a fé com o poder, com a virtude do Espírito Santo, pode ter certeza que algo extraordinário vai acontecer. Algo extraordinário vai acontecer. Que nessa tarde o poder do Espírito Santo se manifeste sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo se manifeste sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Jesus disse em Lucas, capítulo 24, versículo de número 49, eis que sobre vós envio a promessa, envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O crente, nascido em Cristo, ele deve
é necessário que ele busque esse poder que vem do alto. É um revestimento. Esse revestimento que vem do alto. Para quê? Para que ele possa suportar. Para que ele possa resistir. Então, o primeiro casamento é da fé com a virtude. O segundo casamento é da virtude com o conhecimento. Aqui é forte. O segundo casamento que o apóstolo Pedro está falando para nós é da virtude com o conhecimento. É do poder com o conhecimento. É necessário que haja esse casamento, poder, conhecimento, conhecimento, poder, poder, conhecimento. Tem gente que só busca poder, poder, mas conhecimento, zero. E quando eu falo conhecimento, eu não estou aqui falando para você ser um teólogo, conhecido, renomado. Não. Todos nós, como cristão, como servo, nós temos a responsabilidade de, pelo menos, ter o básico, o conhecimento básico sobre Deus, sobre o Espírito Santo, enfim. Poder e conhecimento. Por quê? Porque se você cresce só na parte do poder, na parte do conhecimento você vai ser um anão. É o que está acontecendo com muita gente. Ele cresce, é um gigante no poder e um anão no conhecimento. E assim sucessivamente. Tem gente que é um gigante no conhecimento, mas poder, meu Deus do céu, não tem poder, é raspado. Raspado. Como diz o meu mano, o meu irmão de sangue. Raspado. Cara, não tem poder, não tem graça, não tem unção. O cara é cru. E é o que mais tem, né? O cara começa a buscar poder, conhecimento, aí não busca poder, só conhecimento. E aí ele se torna um gigante no conhecimento e um anão se tratando de poder, né? Tudo é pecado, né? Tudo é pecado. Então temos que crescer na graça e no conhecimento. Poder e conhecimento. É interessante, você que me assiste, você pode depois, você anota aí, depois você vai lá, medite, leia. É interessante porque em Mateus 22, versículo 29, Jesus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, é um erro, tanto de um quanto do outro. Um erro para quem conhece só poder e não tem conhecimento. E um erro também para quem tem só conhecimento e não tem poder. Isaías capítulo 1, versículo 3, está escrito assim. Isaías, profeta messiânico, ele disse: o boi conhece o seu possuidor, conhece o seu dono. O jumento
a sua manjedoura. Mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento. O meu povo, Israel, não tem entendimento. Não tem entendimento de mim. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: o meu povo está sendo destruído, perecendo, morrendo, porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E é exatamente isso que está acontecendo. Quantas pessoas que estão morrendo, quantas pessoas que estão perecendo por causa da falta do conhecimento. Porque é ignorante. A palavra ignorante é falta de conhecimento, é aquele que não tem conhecimento. A palavra ignorância é falta de conhecimento. Você precisa entender que quanto mais aprendemos, mais descobrimos que somos ignorantes. A vida é um campo de aprendizagem. Você não pode parar de aprender. Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então você tem que conhecer e você não pode parar. Porque esse conhecimento aqui é um conhecimento que não para, é um conhecimento que vai estar desenvolvendo constantemente. Então que Deus possa te agraciar com o conhecimento do Senhor Jesus sobre a tua vida. Vamos lá. Terceiro casamento é o casamento do conhecimento com o domínio próprio. Isso aqui pega muitos crentes, né? Isso aqui pega muitos. Domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o autocontrole. É o autocontrole. Às vezes você liderar é fácil. Liderar outra, liderar uma pessoa é fácil. Dá dor de cabeça, mas é fácil. O mais difícil é liderar a si mesmo. É liderar a si mesmo. Augusto Cury tem um livro que o título é Seja Líder de Si Mesmo. Esse é o maior desafio. O maior desafio não é liderar outras pessoas. O maior desafio é liderar a si mesmo, é ter o autocontrole. Porque em diversas situações falhamos e pecamos. Às vezes queremos resolver com a força do nosso braço. Às vezes queremos resolver com a força da nossa língua. E tem crente perdendo batalha, perdendo guerra. Tem crente que está perdendo força por causa da língua. Porque não tem o autodomínio, o autocontrole. Não consegue controlar a sua língua. Não controla as suas emoções. Às vezes tem situações que o Senhor nos leva para nos testar e às vezes não somos aprovados, porque muitas das vezes deixamos a nossa natureza sobressair, a natureza adâmica, e queremos resolver do nosso jeito, sem controle, mas precisamos ter autocontrole, domínio próprio, já está falando tudo. É difícil, não é fácil. Quarto lugar,
Domínio próprio com perseverança. Olha que casamento. Top, bacana. Isso aqui é extraordinário. O domínio próprio com a perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é insistir. Eu tenho falado isso aqui. Perseverança é insistir, é perseverar, é permanecer, permanecer. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai permanecer. Você vai permanecer. Você vai. Diante das lutas e das dificuldades, pode a chuva descer, pode correr os rios, soprar os ventos, mas a sua casa vai permanecer inabalável. Salmos 125 está escrito assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, se você entender o que Deus está falando com você, você vai perseverar em todos os sentidos. Você vai insistir, você vai permanecer. Você vai permanecer, você vai chegar. Porque a palavra perseverança também significa seguir. Seguir para frente. Eu declaro sobre a sua vida e sobre a sua casa que você vai seguir, que você vai permanecer, que você vai insistir. Você não vai desistir. Você não vai recuar. Por quê? Porque você não é covarde. Quem desiste é covarde. Você é valente, você é guerreiro, você é soldado. O Senhor não te chamou para você desistir. Em quinto lugar, a perseverança com a piedade. A perseverança com a piedade. O que é piedade? Piedade é compaixão de si mesmo? Não. Compaixão de si mesmo é coitadismo. Tá? Piedade não é coitadismo. Ter compaixão de si mesmo. Piedade é ter compaixão do próximo. Piedade é ter misericórdia do próximo. Piedade é fazer o que o bom samaritano fez. Passou o sacerdote, passou o levita e não estendeu as mãos para aquele homem que estava caído. Mas quando o bom samaritano passa, ele não menosprezou, não virou o rosto. Ele ergueu as mãos e ajudou aquele moço que estava no chão, destruído. Isso é piedade. É você sentir a dor do teu próximo. Está difícil, né? Nos nossos dias atuais, tá difícil, tá difícil. Tem muita gente aí que tá com a síndrome de Ótrefes. Depois você lê lá, 3 João 1, 9 ao 11. Você vai ver lá. Então, é compadecer do próximo. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um dos maiores mandamentos. Ou o segundo mandamento, né? O primeiro é amarás, porque Jesus resumiu tudo em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, com todas as tuas forças espirituais, força mental e força física. Amarás o Senhor teu Deus. E o segundo é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus possa nos tornar mais
piedosos, que você possa se sensibilizar um pouco mais pela situação de quem está diante de você, que está necessitando muitas das vezes da sua ajuda, e às vezes essa ajuda não chega. Que Deus te dê condições, mas o pouco que você tem muitas das vezes dá para compartilhar, ok? Então isso é piedade. Em sexto lugar, o casamento da piedade com a fraternidade. Piedade com a fraternidade. E o que é fraternidade? É irmandade. Fraternidade é o laço familiar. Fraternidade é a união entre os irmãos. É a união. Salmo 133 é um dos salmos mais citados, né? Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em fraternidade, em união. É bom e suave, como a barba, como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Então, que essa união, essa unidade não seja abalada entre nós, porque hoje há uma divisão muito grande, há uma barreira muito grande, e precisamos entender que a união do povo de Deus é um poder muito forte, é uma arma contra o inimigo, é uma arma. Por isso que o adversário luta para causar desunião, para separar, dividir, criando barreiras. Porque o diabo sabe que quando a igreja se une, quando os irmãos se unem, vivem em união, meu irmão, o poder de Deus se manifesta, porque Deus só opera onde há união. Deus não opera onde há divisão, onde há barreira, intriga, picuinha, desavença, disse-me-disse. A igreja precisa entender, nós precisamos entender que não há tempo mais. Não há tempo mais de picuinha, de disse-me-disse. A igreja precisa se unir. Se unir. E assim a igreja vai vencer. Em sétimo lugar, para encerrarmos, é o casamento da fraternidade com o amor. Pronto. Aqui a gente fecha. O casamento da fraternidade com amor. Perceba que o primeiro casamento é da fé com a virtude. E o último casamento da fraternidade com o amor. O amor é tremendo, é extraordinário. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 até o 13, ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta, tudo suporta. Aí no versículo 8, né? Versículo 8, ele diz assim: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. É extraordinário, é tremendo. Ei, escute isso. Se acabou, não era amor. Não era amor. Era qualquer outro sentimento, mas amor, o amor nunca, jamais acaba. Se acabou, foi paixão, foi alguma coisa dessa natureza. Mas o amor verdadeiro, o apóstolo Paulo diz que nunca acaba, jamais. Ele tudo sofre,
tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então são quatro virtudes, quatro qualidades específicas do amor, quatro qualidades específicas do amor. Tudo suporta. Tem coisa que é insuportável, mas o amor transforma em suportável. Às vezes você é insuportável. Às vezes tem coisa que eu sou insuportável. E só quem me ama de verdade vai aguentar, vai suportar. Às vezes tem coisa em você, tem fase que você está enjoado. Tem fase que você é enjoado. Tem fase que não era nem para você sair de dentro do quarto, porque você irrita muita gente, irrita o filho, irrita o pai, irrita a mãe, irrita o marido, irrita todo mundo. Você é irritante. Tem fase que você é repelente. Você coloca todo mundo para... E somente o amor para suportar isso. Somente o amor para suportar. Tem situações que vão te suportar só quem te ama. Só quem te ama de verdade. O amor, tudo suporta. Tudo suporta. E que o amor de Deus repose sobre cada um de nós. Que o amor de Deus aumente e cresça em nosso coração. Que toda maldade, tudo que vem de encontro, que é oposto ao amor, saia da nossa vida, do nosso coração, e que o amor de Deus transborde em nome de Jesus. Fique com essa palavra de reflexão. Até a próxima, se Deus quiser. Deus em Cristo vos abençoe de uma forma distinta e abundante. Tenha uma excelente noite. Paz e graça vos sejam multiplicadas.